Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Vinícius, que mora no Rio de Janeiro, estava indo a trabalho de moto quando teve um mal súbito e bateu contra uma árvore. O fígado dele partiu em 3 pedaços e ele precisou ir para a mesa de cirurgia. E foi lá que teve a sua EQM. Num certo momento, ele até ouviu o médico dizer: anote a hora do óbito dele. Como temos feito, dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que a primeira parte ele nos conta a sua EQM e na segunda parte responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história do Vinícius? Você vai amar. Vinícius, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo sobre sua experiência no detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Vinícius Viegas, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E a minha experiência se passa no ano de 2016. Na época eu trabalhava como funcionário do Detran, eu era vistoriador de veículos no Detran nessa época. E trabalhava num posto, num local chamado Tubiacanga, Ilha do Governador, era onde eu trabalhava. E o ocorrido se deu no dia 24 de abril, entre 6 e 7 da manhã, que era o horário que eu estava me dirigindo ao trabalho. Estávamos eu e um colega que trabalhava no mesmo local e todos os dias eu dava carona a ele. Então estávamos os dois na minha moto e a caminho do trabalho, a menos de 1 quilômetro do trabalho, eu tive um mal súbito em cima da moto. E esse mal súbito fez com que eu colidisse, né, com a minha barriga em uma árvore. E eu tive uma hemorragia a partir dessa colisão. Então, quando eu caí, eu já caí desacordado. Então, esse colega, ele chamou o corpo de bombeiro, que acredito que, por ser muito próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, o local onde eu estava, ele relatou que do momento da chamada até a chegada do carro do Corpo do Bombeiro, da ambulância, demorou mais ou menos 5 minutos. Ele falou que foi muito rápido. Ele chamou, o bombeiro já chegou. E nisso me puseram na ambulância e me levaram para o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. E chegando nesse hospital, eu já desacordado, né? Minha experiência começa aí, porque eu vi como se fossem 5 médicos vestidos com roupas de médico e tudo, 5 me esperando já na porta do hospital. E acredito eu que num período muito curto de tempo eles me levaram para a UTI, né? Porque eu cheguei em estado grave. E eles foram, quando me abriram, viram que meu fígado tinha partido em 3 pedaços, né? Então eles foram fazendo a drenagem por causa da hemorragia. E durante essa cirurgia é onde começa a minha EQM. Porque num dado momento da cirurgia, eu comecei a ouvir primeiro. E assim, tão logo eu ouvi, eu comecei a me ver na mesa de cirurgia. E a sensação que eu tinha, a visão que eu tinha, era me enxergando de cima para baixo. E eu ouvi e vi o médico falando, anota a hora do óbito dele, porque ele está parado tem 11 minutos e 17 segundos, ele não vai mais voltar.
Aí o médico olhou para a cara da equipe e já saiu tirando as luvas e mandando anotar o óbito. A doutora que fazia parte da equipe, uma das médicas, assim, como se alguém tivesse falando alguma coisa com ela. Ela se virou e como se alguém falasse alguma coisa, aquela médica começou a se agitar de uma tal maneira assim. Ela, não, ele é jovem, ele vai voltar, corre, corre. Aplica adrenalina e desfibrila ele. Vai. Começou a gritar com o enfermeiro, com a equipe, aplica adrenalina e desfibrila ele. Aí nisso aplicaram adrenalina, aí ela pegou o carrinho de parada e deu aquele choque com desfibrilador. Quando ela deu o primeiro choque, eu vi meu corpo subindo e batendo na maca. Aí ela aumenta a tensão, aumenta, ele vai voltar. Aí deu o segundo choque e eu vi meu corpo mais uma vez subindo e batendo na maca. Aí quando ela falou assim, vamos, não desiste não, ele vai voltar. Aí quando ela deu o terceiro choque, eu senti o meu corpo subindo e batendo, mas aí eu parei de ver. Eu já senti o meu corpo subindo e batendo na maca. Então, ali eu parei de ver, mas eu continuava ouvindo o que a equipe médica estava falando. Na hora que o médico falou que eu tinha parado, eu ouvi aquele aparelho de monitoramento fazendo aquele barulho constante, né? Quando para. E a partir do terceiro choque que ela deu, os batimentos foram se normalizando. Aí voltou a fazer o barulho normal. E durante esse período que eu estava me vendo de fora, eu senti uma presença assim que me acolheu, que era como se fosse para me acalmar ali, para eu entender que aquilo ali que eu estava vendo não era para eu ficar nervoso. E eu fiquei sem entender, mas eu não fiquei nervoso, eu fiquei sem saber realmente o que estava acontecendo. E nisso a equipe foi falando ali, aí falou, vamos imobilizar o fígado dele, vamos fazer a contenção do fígado dele, essas foram as palavras. Vamos fazer a contenção do fígado dele, porque partiu em 3 pedaços. Aí, nesse meio tempo, eu entrei em coma. E é onde começa uma outra parte dessa experiência, que é o meu coma. Eu passei 22 dias em coma. E nesses 22 dias, em nenhum momento eu fiquei parado. Foram 22 dias caminhando, andando. Em momento nenhum eu conseguia olhar para trás. Nem na hora que eu estava na sala de cirurgia, eu não conseguia olhar para trás para saber quem é que estava atrás de mim. Se eu disser que eu vi, eu vou estar inventando. Eu senti uma presença, mas eu não consegui olhar para trás para ver. E a mesma coisa aconteceu no período do coma. Primeiro eu comecei a andar num lugar que parecia um mar, que era como se fosse um mar, mas era de sangue. E não era areia, é como se fosse umas argila, umas bolinhas de argila que tem de jardim, é como se a areia fosse aquilo ali. E tudo coberto com sangue. E eu andando. E já a partir dessa praia, 7 entidades começaram a andar do meu lado. 7 entidades. Eram 5 homens e 2 mulheres, essas entidades. Eram 4 homens, um era mais para criança ou adolescente, algum mais jovem, e 2 mulheres. Era um total de 7. E a todo tempo eu caminhava e eles não me tocaram. Em momento nenhum eles me tocaram, mas se aproximaram algumas vezes. Mas nenhum deles me tocou. E ali eu comecei a ver pessoas com rosto.
pessoas, mas ninguém que eu conhecesse. E todas essas pessoas estavam cobertas de sangue. Todas elas estavam cobertas de sangue. E o que me chama a atenção é que o tempo todo eu ficava me olhando para ver se eu também estava sujo de sangue, mas eu não estava. Eu estava normal. E também o que foi curioso é que eu me via com a roupa que eu caí, que era o jaleco que eu trabalhava. O jaleco de trabalho. Eu me via com ele. O período que eu andei todo, eu me via com aquele jaleco, que era a roupa que eu estava no momento que eu caí. Então eu fui andando nessa praia e logo em seguida eu cheguei num lugar que era mais sombrio, mais assim escuro, que tinha algumas poças como se fosse piche, algo escuro. E dentro daquelas poças tinham pessoas ali gritando. Nesse lugar mais escuro eu ouvia muitos gritos. Esse lugar tinha muitos gritos nessa parte mais escura. E eu acredito que aquelas poças de piche era quente, porque as pessoas davam gritos desesperadores. E quando as pessoas tentavam sair dali, essas entidades vinham e pisavam nas mãos, na cabeça, pisavam nas pessoas para impedir que elas saíssem dali. Eles não deixavam que elas saíssem. E o tempo todo eu olhando para um lado e para o outro, assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Sem entender, eu não estava conseguindo assimilar direito. Porque, para mim, daquele jeito ali, parecia que eu estava vivo, vivendo aquilo dali igual eu estou falando agora. Foi algo muito real. Então, assim, eu andei mais um tempo e até que eu cheguei num local que parecia um deserto. Logo na chegada desse local, eu vi alguns seres com uma forma estranha, que se eu for comparar, é uns seres que aparecem até num filme que passou na Noé. Entendeu? Eram uns seres sem forma, mas muito grandes, algo estranho. E nisso eu passei por um local onde estavam esses seres, que era no começo do deserto, e fui andando, seguindo. E ali, por todos os cantos, pessoas caídas no chão. Também, ali não tinha tanta gente gritando, mas tinha gente caída no chão. E coberta de sangue também. Todas as pessoas que eu vi em todos os lugares eram cobertas de sangue. Até que eu fui andando e cheguei num lugar que tinha uma subidinha assim, como se fosse uma ladeirinha. E nessa subidinha, ali parece que eu parei alguns poucos instantes. Eu vi um homem ali parado, e esse homem estava fardado, com um uniforme de PM, de policial. Ele estava com a roupa de PM, com aquele chapéu de PM, entendeu? Fardado e parado como se fosse em posição de sentido, assim, parado e olhando para o nada. Ele estava parado, eu cheguei do lado dele, mas ele não me olhou. Ele continuou olhando para o nada, olhando fixamente para frente. Aí, nesse momento que eu cheguei perto dele, uma dessas 7 entidades, que era uma mulher de vermelho e com uma rosa vermelha muito grande na orelha, aí ela saiu de perto dos 7, parou na nossa frente, aí botou a mão na cintura assim, começou a dar gargalhada. Falar, não adianta, um dos dois eu vou levar. Não adianta. Ela falou 3 vezes, ela repetiu a mesma coisa. Um dos dois eu vou levar, não adianta. Um dos dois eu vou levar. E nisso, eu olhei assim para ele, aí ele não interagiu comigo e eu continuei andando. Continuei andando naquele deserto e andando. E ali eu acredito que já estava perto da hora de eu acordar do coma. Porque quando foi de madrugada, eu abri os olhos, eu acredito que eu tenha aberto os olhos, que não tenha sido que eu tenha visto de fora do meu corpo. Ali eu acredito que eu abri os olhos, até pela posição que eu vi as coisas. Aí eu vi como se fosse um refletor, mas muito forte.
só em cima da minha maca da UTI. Eu ainda lembro de eu ter olhado assim, só mexendo os olhos para um lado e para o outro, e eu não vi aquela luz em cima de nenhuma das outras macas. Eu só vi em cima da minha, uma luz muito forte. E quando foi de manhã, na manhã desse dia, que eu acredito que foi quando eu despertei, alguns instantes antes, eu senti essa mesma presença que eu senti na sala de cirurgia, só que dessa vez ela me falou algo. Tipo assim, eu até então, eu não era religioso de assim, frequentar a igreja. Eu não, se me perguntasse passagem da Bíblia, eu não saberia dizer. E essa voz me falou, Jeremias 1:5. Repetiu, Jeremias 1:5. Mas até então, eu não sabia o que estava querendo dizer. Aí, quando foi na manhã, eu acordei. E o primeiro som que eu ouvi foi de um aparelho de monitoramento parando, aquele som constante. E a enfermeira correndo e gritando, corre, corre, o PM morreu, o PM morreu. Ou seja, aquele PM que eu vi naquela ladeirinha, ele estava na maca do meu lado na UTI. Ele estava na maca do meu lado. E assim que eu abri o olho, ele morreu. Eu abri o olho, ele morreu na mesma hora. Ninguém vai me convencer que não foi aquela mulher que tenha levado ele. Porque ela avisou. Um dos dois eu vou levar. Se eu acordei, ela só pode ter levado ele. Eu consegui acordar. E logo quando eu acordei com as duas mãos amarradas, com os dois pés amarrados. Aí, sem entender muito o que estava acontecendo, aí quando a enfermeira chegou perto de mim, eu perguntei por que eu estava amarrado. Aí ela falou que é porque quando eu estava entubado, eu estava tentando tirar o tubo de oxigênio. Eu fiquei 14 dias entubado, mas durante o meu coma, eu me dividia no tempo que eu vagava e eu ouvia o que as pessoas falavam também. Eu ouvi meu padrasto orando. Eu ouvi quando ele falou, Vinícius, faz igual Lázaro, levanta e anda, levanta e anda. E segundo o relato dele e da minha mãe, quando ele falou, eu fiquei tentando levantar as pernas, né? Eu não falava direito com meu pai, a gente mal se falava por alguns problemas particulares nossos, mas a única pessoa que teve os 22 dias comigo no hospital foi meu pai. E eu ouvi a oração dele, Deus permitiu que eu ouvisse. Eu ouvi ele falando, Deus, eu já fiz muita besteira na minha vida, eu já vivi muito. Pode me levar, mas deixa meu filho aqui. Me leva, mas deixa meu filho é novo, tem a vida toda pela frente, Deus. Me leva, mas deixa ele aqui. Eu escutei quando ele falou isso. E assim, quando eu vi meu pai, eu acho que depois que me soltaram, depois de muitos anos, eu abracei, beijei meu pai, acho que como nunca eu tinha abraçado. Porque eu vi que ele estava disposto a dar a vida dele por mim, se assim fosse possível. Eu ouvi pessoas que entraram na UTI orando do meu lado, falando, agora ele vai pagar todos os pecados dele. Eu não sei qual foi o sentido, mas eu estava ouvindo o que as pessoas falavam. Eu quase fui morto por um residente, e eu sei que era um residente porque eu escutei o médico brigando com ele. Ele me colocou uma sonda nasogástrica sem ninguém ter mandado. Como eu estava ali em coma, imóvel, talvez sem perspectiva de retorno, ele achou que eu era cobaia. Aí me pôs uma sonda nasogástrica. Aí quando eu escutei, na hora que o médico falou, quem colocou essa sonda nele? A enfermeira falou, foi o residente. Aí ele falou, quem mandou ele colocar essa sonda?
falou, chama ele agora. Aí chamou, aí ele falou, quem mandou você fazer isso aqui com ele? Falou, não, eu achei. O médico falou, você não tem que achar nada. Você está aqui para aprender e fazer o que te mandarem. Tira agora. Senão isso daí vai água para o pulmão dele e você vai matar ele. Tira. E o pior de tudo é que eu senti que ele puxou de uma vez só. Eu consegui sentir. E, assim, logo quando eu fui falar com meus familiares, a primeira coisa que eu falei, eu morri e ressuscitei. Eu morri e ressuscitei. Aí minha mãe ficou olhando para minha cara, porque os médicos tinham avisado a ela que, como eu tinha ficado mais de 3 minutos com o cérebro sem oxigenação, provavelmente eu ia ficar em estado vegetativo ou com alguma sequela de algum problema motor, de algum problema mental. Ele falou que com certeza alguma sequela eu teria. Aí quando eu falei para minha mãe, eu morri e ressuscitei, aí minha mãe, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu tive uma parada cardíaca de 11 minutos e 17 segundos e eu saí do meu corpo. Aí minha mãe ficou olhando para minha cara assim, sem acreditar muito. E aí ela procurou os médicos. Aí um médico que veio, ele não estava na sala de cirurgia. Ele falou, quem te falou que você teve uma parada cardíaca de 11 minutos e 17? Falei, eu sei, eu ouvi e vi. Aí ele ficou me olhando assim, você viu como? Eu falei, de fora do meu corpo. Aí ele ficou me olhando, eu acho que ele não estava acreditando muito não, mas isso devia de estar anotado no meu prontuário em algum lugar, porque minha mãe falou que ele confirmou a ela que realmente tinha acontecido isso. E ali eu ainda depois que eu passei esses 22 dias no coma, eu ainda fiquei mais 6 dias internado ali no hospital. Fiquei mais 2 dias, eu acho, na UTI, e depois me mandaram para a enfermaria. Aí, quando eu fui para a enfermaria, acredito que no segundo dia, eu acho que eu estava na enfermaria, esse médico que falou para anotar o meu óbito, era plantão dele, e ele foi lá na enfermaria. Aí, quando ele me viu, eu com a barriga toda costurada, aí ele veio, olhou para mim, ele falou, Vinícius, aí eu olhei para ele, oi, doutor. Aí ele, cara, que bom ver você aqui, que bom te ver vivo. Falei, doutor, o senhor achou que eu não ia resistir, né? Aí ele ficou me olhando, porque eu lembrei que era ele que tinha falado para anotar o meu óbito. E ele ficou me olhando sem acreditar que ele estava olhando para mim com vida, porque ele já tinha decretado a minha morte já. Então, aí naqueles dias ali eu passei e meu pai, as pessoas contando, né, as coisas que tinham acontecido no hospital. Ali eu tive pneumonia, eu peguei uma pneumonia e tive que tomar um medicamento por 14 dias e quase que meus rins pararam. Então, ali foi eu lutando contra a morte a todos os momentos. Deus permitiu que eu tivesse mais uma oportunidade ali. E 14 dias também falaram que era o limite para eu estar entubado. Eu fiquei 15 e eu ouvi quando eles foram fazer os testes de respiração comigo, eles estavam falando que iam ter que fazer a traqueostomia caso eu não tivesse ventilando. Ele falou, se ele não estiver oxigenando adequadamente, a gente vai ter que fazer a tráqueo. Mas eles não tinham como saber que eu estava ouvindo. E eles puseram alguma coisa na minha boca. Aí eu escutei um dos médicos falando, essa bolinha aqui tem que se movimentar. De alguma forma eu consegui soprar e derrubar a bolinha do negócio que tinha que se movimentar. Como? Eu não sei, mas eu consegui derrubar. E não fizeram a tráqueo, me desmamaram, segundo eu ouvi eles falando, que ia tirar o tubo, eles chamam de desmamar.
Eu não saberia isso, eu soube porque eu ouvi. Aí eles falaram, me desmamaram, ele falou, então a gente não vai precisar fazer a tráqueo, porque ele tá conseguindo respirar. Aí puseram só aquele oxigêniozinho aqui no nariz, mas graças a Deus não precisaram fazer a traqueostomia. E ali naqueles dias ali, foram dias de aprendizado, porque logo quando eu acordei, não podiam, eu não estava desidratado porque eu estava no soro, mas eu sentia uma sede horrível, minha boca ressecada e eu querendo beber água e o tempo, todas as pessoas que passavam do meu lado eu pedia água, todas, mas eu não sabia que eles não podiam me dar água, porque eu tinha saído do tubo, então eu pedia água. E assim, ali eu tive perto de gente muito boa, gente que cuidou de mim da melhor maneira possível. Teve um técnico de enfermagem que, infelizmente, eu não gravei o nome dele. Ele chegava, ele não trocava de roupa, ele ia me ver antes de trocar de roupa. Ele ia aí, meu amigo, como você... Ele foi o primeiro a me dar água. Aí, quando eu bebi água, eu chorei, porque vários dias querendo beber água e não podendo, e ninguém me dando. Quando eu bebi água a primeira vez, eu chorei e agradeci a Deus por ter mais uma oportunidade. Ali que minha ficha foi caindo, do que tinha acontecido, pedi uma Bíblia para ler, eu falei, Jeremias 1,5. Aí minha mãe falou, mas não é você que, não sou eu que tenho que ler, você que tem que ler. Mas me deram uma Bíblia desse tamanho, eu não conseguia ler. Eu demorei, acho que uns 4, 5 dias depois que eu estava acordado para conseguir ler, porque minha vista ficava muito embaçada, até que eu li o que estava escrito ali. O que falava ali era um chamado, era Deus falando para Jeremias que antes dele sair da mãe dele, que Deus tinha chamado ele como profeta e tinha abençoado ele e tudo. Eu não dizer que eu não cria, que eu nunca duvidei da existência de Deus, mas eu nunca tive muita fé assim para acreditar piamente a Deus me deu uma chance porque eu sou profeta. Naquele momento, se eu disser que eu acreditei, eu vou estar mentindo. Naquele momento eu não acreditei. Hoje em dia eu sou batizado na igreja e tudo, mas naquela época eu não era. Muito pelo contrário. Eu era um cara que só fazia besteira. Eu perguntei a Deus por que eu? Por que eu tive outra oportunidade? Se eu acreditava que eu nem merecia. Entendeu? O que eu fazia era trabalhar e extorquir os outros no que eu fazia. Então, para mim, eu não merecia. Então, Deus, por algum motivo, decidiu me dar outra oportunidade. E ali as pessoas foram me contando alguns relatos e eu soube que algumas coisas que eu ouvi, eu não sei como, mas eu ouvi orações, mas de gente que não foi perto de mim, de gente que não teve na UTI, não teve na visita, não teve, eu ouvi a voz dessas pessoas orando. Eu não sei qual é o mistério disso, o porquê disso, mas eu ouvi. E, assim, o relato da minha mãe, que ela falou que aconteceu, eu pensei que tinha sido coisa da minha cabeça. Ela falou que quando eu estava na mesa de cirurgia, tinha mais de 20 pessoas no hospital, deram as mãos e começaram a orar, que eram parentes, familiares e alguns amigos. Alguns colegas que estavam ali estavam orando. Tinha mais de 20 pessoas e eu vi esse círculo de oração. Eu achei que tinha sido coisa da minha cabeça e minha mãe depois falou que não foi, que realmente isso aconteceu no saguão do hospital. Esse médico me viu na enfermaria e, para minha surpresa, eu não tinha visto a médica que
que foi usada para salvar a minha vida. No dia que eu tive alta do hospital, foi o dia que eu vi essa médica dentro do elevador, eu indo embora. Aí ela ia subir, só que em vez dela subir, ela pegou o elevador comigo descendo. Ela foi até o térreo comigo. Só parece que era só para eu ver e falar com ela. Aí quando eu olhei, aí ela falou alguma coisa, eu reconheci primeiro a voz dela. Aí quando eu fiquei olhando para ela, eu reconheci ela. Eu falei, doutora, obrigado. Aí ela, ué, obrigado pelo quê? Eu falei, se não fosse a senhora, eu não ia estar aqui. Ela, por quê? Eu falei, porque a senhora que me salvou na mesa de cirurgia. Ela ficou olhando para minha cara e ela, Vinícius? Eu falei, sim, sou eu. Ela me deu um meio abraço assim, me abraçou e ficou me olhando, meio sem acreditar, riu. Falei, doutora, muito obrigado mesmo, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. E saí do elevador. Hoje eu tenho milhares de perguntas que eu queria ter feito para ela, mas naquela hora eu não consegui fazer. Naquele momento ali eu só estava feliz por estar saindo do hospital, porque ali é um lugar que a gente vê pessoas de todas as enfermidades, com todos os problemas. Vi gente morrendo, coisa que eu nunca tinha visto, gente morrer do meu lado. Eu vi esse policial morrendo assim que eu acordei, e é uma coisa muito difícil. Vi pessoas na enfermaria ali abandonadas, sem parentes, sem ninguém. Então, além do físico, a gente sai dali com o emocional muito abalado. Então, eu não tive cabeça para perguntar muita coisa. E acho que, resumidamente, é isso. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Vinícius, onde ele responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?